Romanos capítulo 11. A mensagem hoje é bem objetiva, porém, ela vai trazer um alinhamento para as nossas vidas, amém? Eu tenho certeza que ao ouvir de coração aberto essa mensagem, você vai sair daqui bem melhor que você entrou, amém? Essa é a intenção, esse é o objetivo, a cada dia mais nos parecer com Cristo. Romanos, capítulo de número 11. Dele são todas as coisas. Diga assim, do meu Deus são todas as coisas. Então você é um afortunado e um grande herdeiro, é verdade ou não é, irmão? Amém? Se do seu Deus, que é o seu Pai, são todas as coisas, por que você anda murmurando tanto? Ixi, pastor, me apertou agora. Mas o pai sabe a hora certa de abençoar o filho. Sabe ou não sabe? A Bíblia chega a dizer no livro da sabedoria que a herança antecipada traz o quê? Maldição. É verdade ou não é? Então Deus sabe o tempo certo de tudo. Romanos 11:36. A Bíblia diz da seguinte forma: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que a glória seja para ele por toda a eternidade. Não só hoje, nem só amanhã, mas a glória é dele para sempre. Tudo é dele, por ele e para ele. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Que lindo isso. Eu não vou te dar uma aula de português, porque na verdade não sou professor de português, mas eu quero trazer aqui à ciência de vocês algumas preposições que estão aqui neste versículo e que vai fazer todo sentido você entender e aprender acerca disso. Quais preposições que você vê aí saltando aos seus olhos? Por e para. Amém, Jesus? Então eu quero que você entenda primeiramente por que todas as coisas são deles. Olha o que o pastor Rafael vai falar aqui e você vai se encantar. Nós temos professores aqui essa noite? Temos professores? Glórias a Deus por isso. Você sabia que o professor é de Jesus? Você sabia que o português é de Jesus? Hã? Amém, Jesus? Você sabia que a gramática é de Jesus? Não é não, pastor, Deus me livre. É sim, tudo é dele. Diga glória a Deus. Sabe o que significa uma preposição? Aí você vai me dizer se Romanos 11:36 está certo ou não. Sabe o que significa uma preposição? Preposição é uma palavra invariável. Primeira coisa, diga assim, uma palavra invariável. Ela não varia, ela está ali firme naquele objetivo. E diz mais, ela liga outras duas palavras. E nesse caso, neste sermão, nessa ministração, essa preposição liga eu e Deus, liga você e Deus. Diga glórias ao Senhor. Amém, Jesus? Ela liga outras duas palavras, só que não é só isso. Para que ela liga as outras duas palavras? Estabelecendo entre elas uma relação de sentido e de dependência. Uau, português é do Senhor ou não? Se você estudar português, isso aqui não está na Bíblia não, irmão. Isso aqui está nos livros de português. Mas, pastor, isso parece tão espiritual. É porque tudo é dele, irmão. Você pode dizer um glória a Deus?
Diga, tudo é dele. Amém? Pastor, então quer dizer que a preposição junta aquilo que vem antes e aquilo que vem depois, dando sentido e dependência entre as duas coisas. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Quando eu sou ligado ao meu Deus, a minha vida passa a ter sentido e eu me torno dependente. O português é do Senhor ou não é? Amém? Amém? Faz sentido para você? Então eu quero que você entenda isso. Duas preposições que nós vamos estudar aqui hoje, e uma que está escondida nesse versículo. Na verdade, são três. Três preposições que vão alinhar a nossa vida aos céus. Quem quer ter a vida alinhada aos céus aqui, irmão? Três princípios que vão fazer da sua vida uma vida alinhada aos céus. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Quando a Bíblia diz assim, de novo lá, versículo 36. Quando a Bíblia diz assim, porque dele são todas as coisas. Se todas as coisas são dele, todas as coisas falam sobre quem? Sobre ele. É verdade ou não é? Quando você vê a natureza fala de quem? Fala de Deus. Quando eu vejo você, você fala de quem? De Deus. Você é a imagem e semelhança dele. É olhar para você e ver a sua vida falar de Deus, da criação, das mãos poderosas dele. É verdade ou não? Então, como todas as coisas são dele, todas as coisas falam sobre ele. Então aqui eu encontro mais uma preposição, que é um princípio. Então não é só por e para, é também sobre. Sobre ele, para ele e por ele. Se você alinhar isso na sua vida, meu irmão, você vai agradar o coração de Deus. Quando nós entendemos isso e andamos dentro desses princípios, você vai agradar o coração dele. Pastor, eu tenho uma família abençoada, a minha família é para a glória dele. Pastor, eu tenho uma família abençoada, mas eu só tenho essa família por ele, por causa dele. Amém, Jesus? Pastor, a minha família é linda, a minha família é de Deus, e a minha família fala sobre ele. Quem está entendendo isso essa noite? Amigo, se Deus permitir nós trazermos a nossa vida para esses três princípios hoje, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai sair daqui completamente transformado. Quando você entender que o seu carro é para a glória dele, meu irmão, nunca mais você vai ficar preso a bens materiais. Quando você entender que o seu carro não foi fruto da sua inteligência humana, que nem foi fruto dos seus braços, mas o seu carro foi por ele, foi através dele, na sua vida, tudo vai ser diferente. Amém, Jesus? Amém? E quando o seu carro falar sobre ele, aí o negócio está ainda mais pleno. Quando os irmãos olharem lá aquele BMW lá na porta e falar assim: puxa, que carro lindo, de que irmão será que é? Não, esse carro é do irmão tal, ele já contou o testemunho. Ou seja, o carro fala sobre ele. Quem está entendendo? Amém, Jesus? Às vezes a nossa vida, irmão, tem que tomar cuidado. Por que as palavras vêm para nos ensinar de forma tão poderosa? Para a gente não perder a nossa essência, para a gente não sair do centro da vontade do Senhor. Esses três princípios que eu estou trazendo aqui para você, essa tríade, é para trazer você mais perto, mais para o centro da vontade de Deus, para que você gere os frutos que o Senhor espera que você venha gerar.
porque se você sair desses princípios, se essas preposições já não existirem mais na sua vida, unindo você e Deus, trazendo sentido e dependência, o que vai ser, irmão, das nossas vidas aqui na terra? O que vai ser das nossas vidas aqui na terra? Então, quando a Bíblia diz, 36 novamente, porque dele, tudo é dele, tudo fala sobre ele, e por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente. Amém, Jesus? Amém? Porque Jesus cumpriu o seu ministério de uma forma tão brilhante aqui na terra? Porque o ministério de Jesus foi tão impactante em poucos anos de atividade? Por quê? Porque deixou tantas marcas. A Bíblia chega a dizer que se fosse catalogar tudo que Jesus fez na terra, não caberia, irmão, em escritos. Por que o ministério de Jesus, por que a vida de Jesus foi tão impactante, transformou a vida de tantas pessoas, mudou a história de tanta gente, trouxe milagres e maravilhas para tantas pessoas e até hoje nos abençoa, porque somos discípulos e seguidores de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava dentro desses três princípios. Tudo que Jesus fazia era por ele. Tudo que Jesus fazia era para ele. E tudo que Jesus fazia apontava para ele e dizia sobre ele. Por isso a vida de Jesus foi tão extraordinária. E não teria outro exemplo para poder ministrar para vocês essa noite, se não fosse a vida de Jesus. E eu queria trazer um texto bem conhecido, onde você vai ver todas essas três preposições no ministério de Jesus, na caminhada dele, onde você vai ver esses três princípios bíblicos explícitos em tudo que Jesus fazia. E por isso os grandes resultados quando ele passou por essa terra. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 11. Eu vou ler bastantes versículos com você, para que você saia daqui entendendo essa mensagem. Você vai começar a identificar as preposições na caminhada de Jesus e nesse texto que eu vou narrar. Você vai começar a entender onde tem por, onde tem para e onde tem sobre aqui. Os três princípios que fizeram do ministério de Jesus um ministério de grande impacto aqui na terra. A Bíblia diz assim no versículo 1: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Agora entenda aqui, versículo 4, você vai entender. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória. Entendeu aqui? Ele poderia muito bem fazer o que, igreja amada? Deixa quieto, quando eu chegar lá eu vou mudar essa história e eles vão ver quem eu sou. Mas Jesus diz para os discípulos: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Tudo que vai acontecer lá,
que vai marcar a vida de muitas pessoas que estarão presentes e que vai impactar a vida de muitas outras pessoas milhares de anos depois, é tudo para a glória dele. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito tem sido para a glória de Deus? O que tem saído das suas mãos habilidosas, dos seus pés habilidosos, da sua mente brilhante, tem sido para a glória de Deus? Tudo aquilo que você tem realizado ou que ainda está dentro do seu coração para realizar, tudo aquilo que daqui a pouco vai vir à tona, que vai vir se concretizar aqui na terra, é para a glória de Deus ou é para a sua própria glória? É para que o nome dele seja glorificado? É para que o Senhor olhe do céu e saiba que o seu coração está entregue e que não há vaidade, mas somente dependência? Será que aquilo que o Senhor já tem te permitido fazer e aquilo que Ele ainda vai conceder a você é para a glória dEle? Será que aquelas bênçãos que estão por vir, aqueles lugares que o Senhor vai fazer você entrar, aquelas portas que Ele vai abrir, será que aqueles novos contratos, aquelas bênçãos financeiras, vai ser para a glória dEle? Nós sabemos, irmão, e isso não é novidade para os crentes aqui essa noite, mas nós sabemos que no início de tudo, isso aqui já foi invertido. É verdade ou não é? Lá no céu ainda. Pastor, por que ministrar uma mensagem dessa? Por que falar tanto de princípios, de salvação, de céu? Você quer que eu falo do quê, irmão? Isso aqui é passageiro. Isso aqui vai acabar. E se você não estiver alinhado com isso aqui, para onde você vai? Então eu quero dizer uma coisa para você. Em cima desse texto, lá no céu, quando os anjos se acharam independentes, olha aqui a preposição, quando eles se acharam independentes, quando eles não entenderam mais a preposição do anjo e Deus, ligando eles, quando eles se acharam independentes, e tudo aquilo perdeu o sentido, já não era mais para a glória de Deus. Os dons, as habilidades, você sabe das características do anjo caído. Você sabe o quão maravilhoso, o quão sublime era aquele anjo que outrora era anjo de luz. Mas tudo aquilo, a partir do momento que houve o desligamento interno, o desligamento ali, quando foi tirada aquela preposição, quando já não fazia mais sentido estar ligado com o Criador, quando já não havia mais dependência, quando isso acabou, já não era mais para a glória de Deus. E se não era para a glória de Deus, não fazia sentido ficar mais lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua vida tem que ser para a glória de Deus. O seu trabalho tem que ser para a glória de Deus. O seu salário tem que ser para a glória de Deus. A sua saúde tem que ser para a glória de Deus. A sua família tem que ser para a glória de Deus. Amém, Jesus? Diga glórias a Deus. A minha vida, as minhas roupas, o meu andar, o meu sentar tem que ser para a glória de Deus. Porque quando isso não existir mais, houve uma quebra, houve um rompimento, e aí é dolorido, irmão. Quando o seu carro
já é só para sua vaidade, quando o seu salário é só para sua ostentação, quando a sua família é só para satisfações e vaidades. Pastor, não tenho tempo demais para a igreja. É porque cada fim de semana eu tenho que passear, um fim de semana eu vou com o meu iate para tal lugar, outro fim de semana eu viajo para Paris. É porque você não entendeu ainda que essa família abençoada e próspera é para a glória dele. E se ela é próspera, foi por causa dele. E se ela é linda assim, é para falar sobre quem está entendendo essa noite. Amém, Jesus? Enquanto não entendermos isso, irmão, não teremos os resultados que Jesus teve. Quando a Bíblia diz assim, sinais iguais e até maiores podem ser feitos. Tem pessoas que não entendem isso. Poxa, pastor, eu não quero fazer nada maior do que Jesus, não. Parece até um desrespeito, que negócio é esse? Mas está na Bíblia, irmão. Mas a questão não é fazer nada maior do que Jesus, a questão é ser parecido com Ele. Esse é o nosso maior desafio. Não é fácil fazer nem nada perto da metade do que Ele fez. Porque para fazer o que Ele fez tem que ser parecido com Ele. Tem que estar dentro dos princípios que Ele estava. Tem que estar ligados nessas preposições que Ele estava. Amém, Jesus? Quando o português aqui, ele fala que a preposição ela traz sentido entre uma palavra e outra, traz dependência. Isso realmente faz sentido para a nossa vida espiritual. Quando Deus traz sentido para a sua vida, tudo é diferente, sim ou não? Se eu perguntasse essa noite, quantos aqui já não foram religiosos? Quantos aqui já não frequentaram denominações ou já estiveram em celebrações, mas de uma forma religiosa? Com um peso, como se estivesse cumprindo ali uma grade, como se tivesse que ir para não ir para o inferno, como se tivesse que ir para não ser uma pessoa ruim. Mas quando isso acontece de uma forma espiritual, é o sentido aqui da preposição. Essa ligação, essa união, ela traz sentido para a sua vida. Você não está aqui porque você é um crente de banco, você é um membro de igreja. Você está aqui porque aquele que reina nesse lugar é o sentido da sua vida. Você está aqui porque aquele que reina nesse lugar é a sua maior dependência. Não pode ser obrigado, não pode ser religiosamente, tem que ser leve. Se não tem sido leve, é porque realmente essas preposições, elas têm sido sufocadas, esses princípios têm sido perdidos. Se a sua vida é para a glória dele, tudo que você faz é para a glória dele. Tudo que você tem é para a glória dele. Hora nenhuma você vai querer apresentar algo para poder massagear o seu ego. Hora nenhuma você vai querer se apresentar de forma querendo ser melhor do que outra pessoa. Mas a sua vida sempre vai ser para a glória dele. Quando as pessoas olharem para você e dizerem, poxa, fico tão feliz de você ter passado nesse concurso. Fico tão feliz de você ter comprado a casa própria. As suas primeiras palavras nem vão precisar ser ditas, mas os seus olhos vão declarar: essa casa é para a glória dele. Amém, Jesus? É uma casa temporária que papai me deu e permitiu eu morar, porque a minha casa está lá em cima. Amém, Jesus? Amém, irmão? Quando entendemos isso, tiramos o nosso coração das coisas terrenas.
Quantas pessoas, irmãos, não se mataram ou não mataram outras pessoas por coisas materiais? É verdade ou não é? Já viu reportagem de briga na justiça por causa de herança? Já viu ou não? Só se você não assiste televisão, né, irmão? É o que mais tem. Matou o fulano para poder ficar com a herança, com a casa. Aí eu fico olhando Deus, vendo tudo isso. Pastor, mas por que Deus não intervém? Pode ter certeza que sinais, que instruções foram dadas, mas o Senhor não invade o espaço de ninguém. Ele dá liberdade de decisão. Amém, Jesus? E eu fico olhando o Senhor dizendo, poxa, matou o próprio pai por causa de uma casa. E ele mal sabe que a maior casa de todas já estava preparada para ele aqui no céu. Você tem brigado por quê? Qual tem sido a sua luta aqui na terra? Você tem lutado por quê? Pastor, eu tenho lutado por tantas coisas. Hoje eu quero te desafiar a lutar pelo céu, pelas coisas celestiais, espirituais, pelos princípios, porque esses sim te levarão a um lugar onde nada mais pode te levar. Amém, Jesus? Às vezes brigamos, discutimos, às vezes lutamos por tantas coisas fúteis aos olhos espirituais, que Deus fica olhando e dizendo, ai meu eu, por que o meu filho está perdendo tempo com essas coisas? Por que o meu filho está gastando tempo com isso? Maiores são as coisas que eu tenho preparado para ele. Maiores são as coisas que o homem não pode dar para ele, mas que vêm somente das minhas mãos. Amém? Então levanta a sua mão direita nessa noite e diga, a minha vida é para a glória dele. Tudo o que eu tenho é para a glória dele. Amém, Jesus? Então nós vamos aqui seguindo com essa palavra para você entender que quando isso for alinhado na sua vida essa noite, o para ele, o por ele e o sobre ele, os resultados vão ser outros. As palavras vão ser outras. A forma de se apresentar vai ser outra. A forma de se assentar vai ser outra. As pessoas vão olhar para você e vai falar, o que te aconteceu? Aí você vai dizer, eu só fui alinhado pelos princípios que regeram Jesus nessa terra. Amém? Quantos recebem isso essa noite? Então, continuando a história, porque não é pequena, para que você entenda. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pastor, tem preposição aí? Tem princípio aí? Claro que tem. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque você vê tantas pessoas falando besteiras acerca de vida espiritual, tomando decisões erradas, porque não leem a Bíblia, servem por ouvir falar. Não entendem. Pastor, mas então me mostra a preposição no versículo 6. Mostro sim, aqui está a preposição por, porque se não tivesse, Jesus tinha ido no mesmo dia, mas não era por ele, era por Deus. Ele era guiado pelo Espírito Santo. E quando é por Deus, nós não fazemos no nosso tempo, nós fazemos no tempo do Senhor. Nós não fazemos da nossa forma, nós fazemos da forma dele. Quantos entendem isso essa noite? Quando é por ele, é da forma dele, é do jeito dele, é no tempo dele, é conforme a vontade dele, é guiado por ele, é dirigido por ele, é instruído por ele.
Então por isso a Bíblia diz que Jesus ainda ficou quantos dias, igreja? Ainda 2 dias no lugar onde estava. Você vai ver Jesus chorando daqui a pouco. Você vai ver Jesus tomado por íntima compaixão, porque Lázaro era seu amigo, aquelas pessoas eram próximas dele. Então quando Jesus fica sabendo da enfermidade de Lázaro, acredito eu que o coração dele doeu, chorou, com vontade de ir na mesma hora, de curar aquele homem, mas creio que Deus bradou do céu e disse: não, você não vai curar, você vai ressuscitar, e é para minha glória. Você não vai por você, Jesus, você vai por mim. E é por isso que você vai esperar mais 2 dias. Então a minha pergunta nessa noite é: você tem ido por quem? Você tem feito por quem? Você tem agido por quem? Você tem se manifestado por quem? Você tem se precipitado por quem? Porque quando é por Ele, a gente não se precipita. Quando é por Ele, a gente faz, por mais estranho que pareça, da forma que Ele tem orientado. Amém, Senhor? Amém? Se você olhar as histórias bíblicas, você vai ver esse princípio na vida de muitos líderes. Você vai ver esse princípio na vida de Josué, nas muralhas de Jericó. Se fosse por Josué, será que ele daria voltas naquelas muralhas, faria aqueles barulhos estranhos? Você acha? Mas não era por ele, era por Deus. Se fosse Davi por ele mesmo, você acha que Davi enfrentaria aquele gigante sem armadura e tacaria nele uma pedra? Mas o texto mesmo diz: eu não vou por mim, eu vou pelo Senhor dos Exércitos. Você tem ido por quem? Você tem sido embaixador de quem nessa terra? Você tem levado o nome de quem? Você tem sido representante de quem? Da ansiedade? Você tem sido representante de quem? Daquilo que as pessoas falam? Daquilo que a sociedade dita? Ou você tem sido guiado por Ele? Ou você tem feito por Ele? Ou você tem agido por Ele? A cada dia nós vamos ser desafiados a deixar esses princípios, essas preposições. A cada dia vai ser testada e provada a sumir da nossa vida, sim ou não? Porque hoje, amigo, hoje, irmão, na sociedade que nós vivemos, o que ela mais quer é tirar o para a glória dele, é tirar o por ele da sua vida, e é tirar tudo aquilo que fala sobre ele. Você sabe, você é um estudioso, um conhecedor, sabe que isso existe desde o início, mas hoje em dia tem ficado cada dia mais forte. A ciência já tentou tirar a glória dele, mas nunca vai conseguir. A medicina já tentou tirar a glória dele, mas nunca vai conseguir. Tudo foi criado por ele, tudo fala sobre ele, mas tudo tem o seu limite, ele é ilimitado. Quantos entendem isso essa noite? Ele é ilimitado, sabe para quê? Para que quando a ciência falar que aqui é o ponto final, ele dizer: mas quem te criou, ó ciência? Para que quando o médico falar: não tem mais jeito, já pode chamar a família, porque em 2 dias essa pessoa já não vai estar aqui mais com a gente. Daí ele vem e diz: quem te deu a habilidade, ó médico? A última palavra é do Senhor. É por isso que você precisa fazer tudo por Ele. E quando você faz por Ele, nada te para. Nada te para. Eu digo para você de todo o meu coração e sem medo de errar: eu só estou aqui hoje porque eu comecei e permaneço aqui por Ele. Amém, Jesus? Quando você faz por Ele, nada te para, nada te desanima. Você pode até
balançar, mas não te derruba. Quando você faz para a glória dele, nada toma o lugar dele na sua vida. Amém, Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Diga, pastor, eu preciso fazer por ele. Talvez você chegou aqui hoje dizendo e querendo desistir de muitas coisas. Você chegou aqui desencorajado de muitas coisas. A palavra que eu tenho para você é: faça por ele. Faça por ele. Faça o que você está fazendo no seu trabalho por ele. Faça o que você está fazendo na sua família por ele. Faça o que você está fazendo na sua saúde por ele. Faça o que você está fazendo na igreja por ele. Amém, Jesus? Porque quando você faz por ele, você nunca vai parar de fazer. Amém, Jesus? E continua dizendo: então depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e quer tornar para lá? Olha aqui para o pastor Rafael, mais uma vez para você entender. Quando a nossa vida é por ele, você não é impedido, você não é travado, ou você não é direcionado erroneamente por aquelas pessoas que não estão enxergando as coisas espirituais. Jesus poderia muito bem ser influenciado aqui por eles. Eles estavam com medo, tinham um histórico já que não era muito positivo. Então eles disseram: não, nós vamos para lá, o senhor está querendo ser apedrejado, isso não vai dar certo, não vai funcionar. E deixa eu dizer uma coisa para você: quantas pessoas que te cercam que não são assim, quantas pessoas que não têm te influenciado dessa forma, tirado você da palavra da verdade, da direção correta, com coisas passadas, com coisas geradas de forma natural, erroneamente, entendimentos errados, e dizendo para você: não faz, não vai, não, assim não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar, isso aqui você não vai conseguir. Mas quando você faz por ele, você não tem medo de nada. Você anda seguro, você está dependente, e aquilo, por mais difícil que pareça, faz todo sentido para você. Jesus diz para eles: não, agora chegou o tempo, eu não sou dirigido por vocês, eu sou dirigido por ele. E se chegou o tempo de ir, não tem ninguém que possa nos parar. Não tem ninguém que possa nos impedir. Não tem ninguém que possa nos matar, nos roubar ou nos destruir. E ele disse assim com muita sabedoria: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus disse para eles: nós andamos na luz. Agora entenda, na luz do quê? Da palavra. Na luz da palavra, da direção de Deus dos céus. Jesus disse: é os céus que nos dirige. Nós estamos de dia quando estamos seguindo a palavra. Não tem como tropeçar. Amém, Jesus? Agora, quando você não anda na palavra, mas anda na conversa dos outros, você anda de noite e não vai demorar, você vai tropeçar e se machucar. Jesus diz: nós andamos na palavra. Nós andamos de dia, não tem como tropeçar, está completamente claro. Vamos que chegou a hora. E diz assim, ó:
Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Agora olha o versículo 20. Olha aqui. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Para você ver que mesmo as pessoas que a gente ama, mesmo as pessoas que estão próximas de nós, mesmo as pessoas que tinham experiências com Deus, às vezes acabam levando você a tirar aquela preposição que está ali naquele lugar. A própria Marta, a própria Maria diz para Jesus: se você tivesse vindo antes, se você tivesse chegado antes, você tinha curado ele. Mas se Jesus pudesse dizer aquilo que nós estamos conversando aqui essa noite, ele diria: se eu tivesse vindo antes, eu tinha vindo por mim e não por ele. Quantos entendem isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa, seja quem for, fez você quebrar princípios, você não pode deixar a palavra por nada, pode ser em quem for, pode ser pai, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa. Marta, Jesus, você tinha que ter vindo antes. Não, Marta, calma. Você é uma mulher de Deus. Você é uma pessoa amada. Mas você precisa de mais discernimento espiritual. Você está precisando de entender o que Deus está querendo com toda essa obra. Diga glória a Deus. Amigo, esse é o maior desafio do homem na terra, discernir as coisas espirituais. Amém, Jesus? Então tome cuidado. Às vezes Deus vem te dirigindo na luz da palavra, e às vezes você é cercado, talvez até por uma mensagem na internet, você fala: nossa, olha essa mensagem, e talvez aquela mensagem vem trazendo uma quebra de princípios escondida e embutida. Cuidado, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Cuidado, ande na luz da palavra. Saiu da palavra, meu irmão, não tem frutos, não tem resultados. Então, nesse momento, Marta, indiretamente, creio eu que sem maldade, tenta quebrar um princípio, ou tenta ser indiferente ao princípio prezado por Jesus. Quantas pessoas já não chegaram para você e já disseram: para que você devolve dízimo? Para que você faz oferta? Para que você vai no culto toda semana? Para que você vai lá ouvir palavra todo culto? Para que isso? Para que aquilo? Quantas pessoas? E às vezes de forma persuasiva te convence. E às vezes de forma persuasiva deixa você entendendo diferente daquilo que a palavra ensina. Pastor, é verdade, a todo tempo nós somos bombardeados. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que se quebrar esses princípios, como ele caiu lá de cima, você também vai cair. Você também vai ficar fora. Então eu venho como profeta, como homem de Deus, dizer para você, é o que eu sempre digo por onde eu passo: amigo, se chegar o dia de ir ter com Jesus, não existir céu e nem inferno, eu não me importo.
eu não me importo. Só de estar com Ele aqui nessa terra e passar os meus anos acreditando nele, já foi para mim o maior prêmio. Ah, pastor, mas e se dízimo não for uma verdade? E se eu estou devolvendo isso aí, não faz sentido? Muita gente não devolve. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu prefiro ser fiel. Eu prefiro ser fiel. Eu prefiro ter excesso em querer acertar do que ausência e errar. Se a Bíblia chega a dizer que aquele que não é dizimista, ele está roubando ao próprio Deus, eu não quero arriscar nessa dúvida. Amém, Jesus? Então é por isso que quando somos dirigidos por Ele, aquilo que está do lado de fora não nos influencia tanto quanto o Espírito Santo. Imagina só Jesus, com todas aquelas pessoas o pressionando, todas aquelas pessoas o apertando, dizendo: Jesus, para lá nós não vamos, Jesus, para lá não tem um histórico legal. Imagina quando aquela prostituta foi lançada diante dele, Jesus estava pregando, havia pessoas ouvindo ele, invadiram o culto, jogaram aquela mulher, querendo afrontar ele, querendo envergonhar ele, fazendo ele quebrar princípios e dizendo: Jesus, diante da lei, essa mulher tem que ser apedrejada. E Jesus, com toda calma, paciência, sabedoria, ele administrava as situações. Deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa administrar as situações, tanto internas quanto externas. Você precisa carregar dentro de você princípios inabaláveis, que vão influenciar o que está fora, e não deixar o que está fora influenciar o que está dentro. A todo tempo você via isso no ministério de Jesus. Você está vendo nesse texto lindo, que se a gente ler correndo pela letra, você não percebe tantas pérolas assim. Você percebe aqui a própria Marta querendo quebrar o princípio ou desvalorizar o princípio. Jesus, você tinha que ter vindo antes. Jesus, era para você ter vindo para curar ele. E tem gente assim, irmão, querendo mandar em Deus, querendo mandar no pastor, no profeta. Não, pastor, o senhor tinha que ter feito assim, assim. Ei, pelo amor de Deus, acorda. Os princípios estão se esvairindo da sua vida. Jesus sabia o que estava fazendo. Era como se ele dissesse: Marta, eu não vim para curar, eu vim para fazer algo ainda maior. Deus está dizendo para você: acalma o teu coração, que eu estou fazendo algo ainda maior. Para de questionar, de murmurar, de reclamar. Para de ouvir quem está fora, ouve a minha palavra, anda na luz de dia. Amém? E assim, ele explica para ela. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, Marta. E ele fala mais. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, Jesus? Tem preposição aqui? Tem ou não tem? Tem princípio aqui? Tem ou não tem? Aqui tem o sobre, irmão. A vida de Jesus falava sobre o céu. A vida de Jesus falava sobre Deus, sobre salvação. Amém?
A vida de Jesus falava sobre estar lá, era por Ele que é somente por Ele que nós chegaremos até lá. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Marta, se você quer verdadeiramente morar no céu, eu falo sobre Ele. A minha vida fala sobre o céu, Marta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vida tem falado sobre o céu. A sua vida tem falado sobre salvação. A sua vida tem falado sobre estar com Jesus por toda a eternidade. Pastor, como assim a minha vida precisa falar sobre o céu? As suas atitudes, os seus comportamentos mostram e pregam para as pessoas que te cercam que realmente você tem valorizado a eternidade, que você realmente anseia pelo noivo, que você quer dançar como noiva adornada, vestida de branco. Ou será que você não está nem preocupado com isso? As pessoas olham para você, a sua vida fala mais sobre Bitcoin, sobre internet, fala mais sobre Facebook, Instagram, fala mais sobre tantas outras coisas, mas não fala nada sobre o céu. Quando somos ligados a Ele, a nossa vida passa a ter sentido e nos tornamos dependentes. E realmente vivemos aquela palavra onde é dito que somos testemunhas vivas, somos como cartas. Amém, irmãos? As pessoas olham para a nossa vida e elas leem como cartas. Uma vida que anseia pelo céu, que tem saudades do céu. Pastor, como é que eu tenho saudade de um lugar que eu não conheço? Você veio de lá, filho. Você veio de lá. Você é obra das mãos do Senhor. Você tem que ter saudade de lá, sim. Amém? Você olha para os dias atuais e você vê um desespero. A vida de muitas pessoas falando de tudo, menos dele, menos do céu. Fala de tudo, fala sobre tudo, menos dele, menos do céu. Que a partir de hoje você saia daqui tomado por esses princípios que fizeram de Jesus o homem de maior resultados que já pisou nessa terra. O homem que estava ligado com Deus, que era o próprio Deus. O homem que fez tudo por Ele, para Ele, e a sua vida falava sobre Ele. Amém, Jesus? A Bíblia diz que Ele é o caminho, ou seja, dentro dele estava embutido algo que levaria todos, que nos levaria para o céu. Quando olhava para Jesus, ou quando nós falamos de Jesus, nós já remetemos ao céu. É verdade ou não é? E assim tem que ser as nossas vidas. Que o Senhor possa encontrar no seu coração hoje, no domingo de Santa Ceia, uma vida baseada nesses princípios, uma vida que é para a glória dEle, uma vida que é por Ele, e uma vida que fala sobre Ele. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus por isso. Amém, Jesus. E sabe o que acontece quando a nossa vida fala sobre Ele? Eu vou ler aqui o último versículo, para a gente terminar a história.
Versículo 44 e 45 da história de Lázaro. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Calma o teu coração. Espera o tempo de Deus. Seja dirigido por Ele. E quando as coisas chegarem na sua vida, que seja tudo para a glória dEle. E digo mais, e tudo que chegar na sua vida, venha falar sobre Ele. Amém, Jesus? E assim diz o versículo 45 para terminar. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram. Sabe por quê? Porque a vida dele falava sobre os céus, sobre Deus. Quando a sua vida fala sobre Ele, muitos vão crer no Deus que você crê. Levanta a sua mão e diga: Senhor meu Deus, me ajuda nessa noite. Amém? Me ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus.